vivo. Então vamos lá, pessoal. Vamos testar mais uma vez. Eu não tô te vendo. Aí, tá entrando, tá entrando. É assim mesmo, é assim mesmo. Ele entra devagarzinho. É isso aí, ele vai entrar devagar. Já fez um sinal aqui para mim que vocês estão entrando. Ele demora um pouco. Vocês estão escutando a minha voz? Dá para escutar certinho? Convidar de novo. Vamos lá. Entrou. Agora tá Aí. no... Alô? Agora sim. Fala, mestre. Você está me vendo bem agora aí? Agora eu tô te vendo. Tô te vendo. É isso aí. Como que vai, mestre? Tudo bem? Tá tudo tranquilo. Opa, então tá. Bom, eu quero apresentar o meu mestre, mestre Gilvelio, mestre do grupo Senzala de Capoeira e o nosso fundador aí do Malta Senzala de Capoeira também, tá? É um dos fundadores do grupo Senzala do Rio de Janeiro e o fundador do Malta Senzala do nosso grupo aqui de Curitiba, do Paraná, do Brasil, né? E hoje eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar junto com a gente aí, para a gente bater um papo de capoeira, né? Coisa que o senhor já faz sempre, né, mestre? Há muitos anos, muito tempo. Mestre, é, gostaria de saber, para iniciar o bate-papo, sobre a sua história, como que foi, quando o senhor começou a capoeira, em que tempo que foi? Como que foi esse tempo? Por favor, fica aí a tua palavra. Olha, uma história curta até, longa. Eu comecei a fazer capoeira em 1957, entendeu? Mas através do, do comecei a capoeira vendo um pessoal do Senhorzinho, que era uma das escolas, junto com a do Bimba, as duas escolas do século XX na construção dessa capoeira moderna, entendeu? E aí eu comecei lá com os amigos, olhavam para o Ciranda dando aula no Bar 20 ali em Ipanema, e chegaram e começamos entre nós a brincarmos de capoeira. E assim começamos um movimento de capoeirazinha lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, entendeu? E vim em 62, o Gato, meu irmão, me convida para o pessoal de capoeira que estava aparecendo em Laranjeiras, no Rio, e eram exatamente os Flores, Rafael e o Paulo Flores, com o irmão dele, Gilberto Flores. E aí, basicamente, eu completei nisso. Então, é interessante isso, porque o Grupo Senzala, que eu fundei, sou um dos fundadores, junto com o Gato, Sorriso, vivos hoje, né? Sorriso e Garrincha, ou presente, Sorriso, Garrincha e Paulo Flores, são os caras do início da coisa, porque o Rafael morreu e outros não continuaram, entendeu? Esse início do troço é muito importante, porque graças a essa relação, a capoeira que o grupo fez, o desenho que ela construiu, foi feito numa estrutura que você não tinha mestre, nenhuma coisa para seguir,
simplesmente as informações de vários, quando nós começamos, tinham esse aprendizado do mestre, do senhorzinho, que é uma capoeira, inclusive, mais antiga, é o movimento mais antigo do Bimba, inclusive, e mais diferente do Bimba. E a capoeira que o Rafael traz, que é a capoeira do Bimba, com uma diferença muito grande. A capoeira do Bimba, você tinha a charanga e tinha uma proposta também de sequências, um método, tá entendendo? E nós fomos, exatamente por sermos adolescentes, soltos, e começamos a, cada um leu essa perspectiva e dentro de si personalizou e colocou para fora, e aí trocamos essas informações. Então foi uma coisa interessante, porque organicamente o nosso desenho é feito pelo fruto da sinergia de cada percepção que cada um tinha, não por imposição de métodos e tal, solto. Numa época, inclusive, muito interessante, que é a década de 60, que traz uma história exatamente do Rio, e principalmente da capoeira, entre a década de 50 e a década de 60. E na década de 60 tem um movimento interessante, porque na década inteirinha você tem uma fase do sistema socioeconômico está em transição. Então você tem uma forma aqui, uma passagem de grandes movimentos, apesar de ter a início da ditadura militar, mas você tem uma grande passagem de movimentos de contracultura que está acontecendo, inclusive, no mundo inteiro. E no Rio de Janeiro, especificamente na Zona Sul, onde nós estamos, está surgindo a Bossa Nova e vários outros movimentos culturais. Está entendendo? E isso é interessante, porque eu tenho que lembrar o seguinte: o Rio de Janeiro é o epicentro de onde surge essa história da capoeira no século XIX. A capoeira no século XIX é uma construção, é um movimento de grupos sociais, entendeu? As gangues de ruas, que são as maltas de capoeira, que perduraram uns 70 anos no Rio de Janeiro, entendeu? Lembrando-se que o Rio, nessa época, é a capital do Império, entendeu? Que desde 1808, com Dom João VI vindo para o Brasil, você teve toda uma gama em termos nacionais, todo mundo vindo para compor no Rio de Janeiro. Então teve uma dinâmica de diversidade cultural muito grande, que veio essa coisa em todo lugar, e ao mesmo tempo era o maior porto que tinha, e lembrando-se, naquela época, da década de 1900, dos 1800, você não tinha telefone nem um avião, só tinha o porto. Quem era a relação com fora era o navio. E nessa mesma época você vai ter grandes movimentos de sociais ligados a gangues de rua, como as gangues de Nova York, as gangues do Savate francês, as gangues dos fadistas portugueses, as gangues do boxe chineses. Então, a intercomunicação sobre isso, até em termos de informação de globalização, era pela perspectiva portuária. Entendeu? Cada um desses lugares tiveram exatamente uma interpretação própria da sua dinâmica sociocultural local. Então tinha uma personalidade local, entendeu? E as gangues de rua do Rio é mais ou menos sobre essa perspectiva. Quando surge a República e proíbe todas as manifestações populares, sejam religiosas ou culturais, etc., a capoeira principalmente, porque a capoeira, na verdade, era uma manifestação
popular, mas com uma dinâmica política de domínio monarquista até, tá certo? Como eram as gangues de Nova York, como foram as gangues do fadista português e todas essas outras gangues. Tinha um quê de político. E elas foram, as maltas de capoeira foram completamente desorganizadas e terminaram. Pegaram os principais chefes, nós tínhamos duas grandes gangues, que eram Guaiamuns e Nagoas, que dividiam a cidade do Rio, principalmente o centro da cidade, nesses subgrupos. Cada grupo tinha uma identidade com o seu território, então tinha uma identidade social, entendeu? Bom, com essa perspectiva desse desaparecimento, vai aparecer exatamente no finalzinho, logo depois da implantação da República, vai aparecer exatamente uma proposta intelectual sobre o esporte nacional, a capoeira. Isso tudo que eu estou falando aqui está registrado, é o único registro de capoeira que existe no Brasil e no mundo, na Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional, entendeu? Não é coisa. Não existe fora do Rio nenhum arquivo, nenhum documento sobre essa perspectiva, entendeu? Então a capoeira é uma coisa genuinamente como um grupo social o Rio de Janeiro viveu, entendeu? E com essa proposta dos intelectuais, surge junto a ela proposta de métodos de como brincar aquela suposta movimentação que tinha a capoeira, que eu chamo de comunicação gestual, entendeu? Que a ginga, você tinha o porrete, a navalha, mas aí a capoeira ficou segregada. E, dentro dessa perspectiva, nós temos um cara que vai seguir isso, em parte, o único que seguiu isso, na verdade, foi o senhorzinho, que era um paulista que veio em 1907, 6, de Santos, São Paulo, que veio para o Rio, ele fazia lutas gregos romanos, e veio morar exatamente na Lapa, ali no Morro do Santo Antônio, um antigo morro, porque hoje em dia parte desse morro foi desfeita. E conviveu com isso e as informações. Então, dessa época, você tem um senhorzinho. Lembrando-se que quando o senhorzinho chegou aqui, o mestre Bimba tinha 6 anos de idade, ou 7. Entendeu? Então, o senhorzinho é um dos precursores. Mas era uma capoeira seca, voltada para ringue. Provavelmente, os Gracies, quando vieram do Pará para recriar o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, eles conviveram com o senhorzinho, porque era um cara que tinha era um cara famoso até, e tinha uma relação de alunos muito grande para luta de ringue, entendeu? Seria a capoeira seca nesse sentido, tá certo? Sim. O senhorzinho vai morrer em 62. Eu conheci e eu comecei a brincar isso com Ciranda, que era um dos alunos dele. O senhorzinho teve vários alunos, participava da estrutura do Rio de Janeiro, da elite ali, eram os cafajestes, que conviveram na década de 20, 30, 40 e 50. Tá entendendo? E a capoeira do Bimba, que é realmente essa capoeira que nós hoje fazemos, o Bimba seria o pai da capoeira moderna nesse sentido. Porque você tem o Bimba, ele é procurado por estudantes de medicina em 30, que pede para ele dar aula, ele fica acima, ele começa a dar aula e ele cria um processo dentro da perspectiva de botar num lugar fechado, tipo academia, e ele tinha então a charanga e ao mesmo tempo um
método, que são as sequências que ele colocava, entendeu? Lembrando-se que um dos grandes métodos, antes do bimbo aparecer, que tinha no Rio de Janeiro, era do Zuma Bula Mark, que eram métodos que você tinha os desenhos, entendeu? Todos, na verdade, esses métodos vieram do pessoal até da Marinha. Bom, e o Pima, quando faz isso, ele está. Do pessoal que chama ele, um deles era filho do interventor de Vargas, Getúlio Vargas. E então, Vargas estava exatamente liberando tudo que foi proibido na República sobre manifestações populares, religiosas ou culturais, entendeu? E o Bimba se encaixa nisso aí. A tal ponto que você vai ter o Bimba, a partir de 30, o Bimba vai brilhar 30, 40, 50, a década de 60 já é uma década que ele vai passar apagado, começar a apagar, porque o negócio vai vir exatamente pelo eixo Rio-São Paulo. Mas o Bimba, ele constrói isso, e em 37, em Salvador, intelectuais baianos, no segundo encontro afro-brasileiro, o primeiro é em Recife, em 34, com Gilberto Freire, os intelectuais como Jorge Amado e outros vão criar o estilo Angola, no segundo encontro afro-brasileiro, entendeu? Porque eles achavam que o Bimba era um cara ligado ao sistema, a Getúlio Vargas, não sei o quê. Mas é o Bimba que dá toda essa transparência, mais que o senhorzinho, que era mais antigo, tá entendendo? E o Grupo Senzala exatamente vai ler, surge a partir da leitura dessas duas escolas. Mas seus componentes vão, no início, vão cada um interpretar essa leitura dentro de si e colocar para fora. E na sinergia, você tem o grande desenho que foi completamente que surge, que é o desenho do Grupo Senzala, da movimentação, que era completamente diferente de tudo na época. E nós éramos garotos, adolescentes, estávamos ali treinando, ninguém tinha noção de ser professor, de fazer capoeira, de capoeira para negócio, nada disso. Nós fomos fazendo ali, entendeu? E dentro de um cenário de mudança enorme, que é a década de 60. Entendeu? No final da década de 60, isso explode, a classe média entra na capoeira, as mulheres entram, quebra tudo que era aquele paz e amor, movimento hippie, entendeu? Tá me entendendo? E essa é o universo que foi formado, eu acho que a década de 50 e a de 60, depois da do Bimba ali, é uma das melhores épocas, força da capoeira, entendeu? Que ela está exatamente concentrada aí no eixo Rio-São Paulo. Tá entendendo? E foi a única época que o Grupo Senzala participou, de fato, da perspectiva sociocultural e material da capoeira carioca. Porque na década de 60 em diante, você vai ter o sistema neoliberal que nós temos hoje, o sistema ficou apagado ali, ele vai começar exatamente no final da década de 60, hoje decadente, né? E vai pegar tudo que era da década de 60 e vai transformar em consumo. E aí, a capoeira vai estar no eixo, vai pegar o eixo Rio-São Paulo, tá entendendo? O desenho Senzala vai ser muito importante nisso, que ele vai ser totalmente formatado, né, para ser sistematizado, ou robotizado seria a melhor palavra. Você vai inventar a invenção de tradições, de fundamentos, tudo foi inventado para você ter um produto para você vender. A capoeira, a partir da década de 70, meados da década de 70, vai pegar o eixo Rio-São Paulo,
vai crescer, se massificar, e as cidades de porte média, como Curitiba, outro lugar, com poder aquisitivo para ter academia de capoeira. Essa é basicamente isso. Isso vai perdurar toda os anos 80. Nos anos 80, começa, no final dos anos 80, começa a se expandir para a Europa completamente, fora, tá entendendo? E aí a capoeira ganhou o mundo. E a partir dos finais dos anos, no século XXI, você começa a ter um reajuste a partir dos indivíduos capoeira, dos espaços, a perceber que a capoeira é uma construção que qualquer um pode participar. Ser capoeira é ser você. E ser você é você estar pleno na sua rica e singular sabedoria ancestral. E quando pleno da sua sabedoria ancestral, você personaliza o que quiser. Então você hoje pode ter capoeira com um cara de cadeira de roda, um cara que é cego, um cara que que seja surdo-mudo, tá entendendo? Como um velho, a criança, desconstrui o padrão, porque o nosso espaço capoeira ele é feito exatamente a partir, mesmo que eu chegue lá e organize inicialmente, ele é construído por todos aqueles elementos, indivíduos que estão ali participando, que cada um vai ler como o Grupo Senzala fez lá na década de 60. E como o Grupo Senzala, então cada um vai ler, vai interpretar, e na sinergia entre todos, você tem uma personalidade daquele espaço, daquela área comunitária de capoeira, entendeu? Sim. Isso chama a diversidade que nós estamos criando. Por isso que a capoeira foi reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade, que está no mundo todo. E é libertária. Não existe regras, não existe métodos. Cada espaço surge da forma que ela é, entendeu? Inclusive traduzindo, em cada local, traduzindo a perspectiva daquele contexto onde ela está inserida, sociocultural, entendeu? É isso aí, Entendi. mais ou menos. Explicação rápida, mas podia falar Bacana, mais. mestre. Bacana, uma história, né? Mestre, conte um pouquinho pra gente o que é ser mestre hoje e antigamente. Bom, antigamente, Para você. antigamente, o que se chamava de mestre, como mestre Bimba e tal, como é que chamava, era em função de mestre de. Você tinha um mestre pescador, um mestre daquilo, entendeu? Agora, a palavra mestre, na verdade, eu até estava pensando o seguinte: você só pode ser mestre de si mesmo. E Sim. quando mestre de si você você tem a capacidade de perceber que você, de fato, tem uma coisa importante, mas que todos os outros seres também têm essa importância. E tem o que falar contigo e você tem o que trocar com ele. Por exemplo, quando você tem hoje um mestre que é construído artificialmente, você, entendeu? Por títulos, né? Ou por graduações, tá entendendo? Sim. Isso não significa nada, porque, na verdade, no lugar que ele está inserido ali, uma vez me perguntaram a mim se eu podia, se eu era mestre, algum mestre, eu não quero negócio de mestre. Tal. Eu falei, não, eu sou mestre de mim mesmo, porque eu não tenho a menor capacidade de ensinar qualquer elemento, nem uma formiga, porque o conhecimento que ele tem é único e singular. O que eu posso fazer é abrir uma perspectiva cênica que cada um enxergue isso, coloque
aquilo para dentro, interprete, personalize e coloque para fora, entendeu? Da forma dele. Aí eu estou abrindo um espaço para que todos construam comigo aquele contexto. Isso seria quando você se percebe mestre de si mesmo. Isso seria a palavra mestre. Esse ser mestre de antigamente, então, dentro de tudo isso, é essa questão orgânica, então, que vem de dentro para fora. Então, não existe a questão da palavra mestre de ser o mestrado, de ter o mestre. Tá? Era mais orgânico antigamente, mas, de qualquer maneira, era um título que você dá para pessoas mais velhas que tinham lá, que estavam com conhecimento, estavam ensinando, entendeu? Babá. E modernamente é o seguinte, quando eu falei que da parte da década de 70 você criou uma outra estrutura voltada para você produzir a capoeira mercantilista, querendo ou não, entendeu? Você começou a criar a figura do mestre, mas você começou a criar coisas que nunca existiu, graduações, isso, aquilo, entendeu? E o cara que ele pode dizer é o mestre tal, ele é reconhecido pelo grupo que ele está lá. O grupo que reconhece. O grupo de pessoas que estão lá, entendeu? Eu estou falando nesse sentido. A capoeira gradativamente está caminhando para isso. Porque a capoeira gradativamente está deixando de ser essa perspectiva que nós inventamos e criamos da questão de luta marcial, papapá, para ser um instrumento de sócio-participação, quer dizer, que estimule todo indivíduo que está no lugar uma auto-participação, uma sócio-participação e conhecimento próprio, entendeu? Ele sócio-participação, quer dizer, ele vai participar e ele vai sócio-incluir dentro daquele contexto, entendeu? Se auto-incluir. Então, a auto-inclusão e a auto-participação de cada indivíduo dentro do contexto. Então, ele se sente construtor daquilo que está acontecendo, entendeu? Ele se sente capoeira, independente da forma que ele faz, entendeu? Sim. Nós temos aí agora uma pessoa perguntando, o Pocateira lá de Londrina, de Senzala também de Londrina, ele perguntou ali, Axé Mestre Juvelho, como era na década de 70 a relação entre a capoeira e a ditadura militar? Sabemos que em outros estados vários capoeiristas foram presos e até mesmo torturados. Houve algo assim no Rio de Janeiro? Não, isso está falando na década de 60, né? Não. Isso. No Rio teve umas coisas mais com implicações políticas, entendeu? Tá entendendo? Não que... Mas engraçado que houve, quando eu falo da década de 60 no Rio e nós estávamos participando, houve uma coisa interessante. A ditadura, ela foi mais ou menos, que era um impacto muito grande, tá entendendo? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma grande mudança naquela época, que é a revolução contra a cultura, da contracultura, que é uma coisa que vem de fora, tá entendendo? E essa transcende, em parte, a perspectiva da ditadura, tá entendendo? A tal ponto que nós vamos ter, por exemplo, a ditadura surgiu em 64, e você vai ter, na verdade, em 68, um grande fechamento disso, com a Costa e Silva chegando, entendeu? Que eles fazem 68, que deu uma mudança grande lá, um aperto. Em 70 tem, mas basicamente a capoeira teve alguns capoeiras, mas por questão política, na década de 70. Mas não teve, por exemplo,
grande coisa, porque a capoeira toma outro rumo na década de 70. Ela vai criar o rumo exatamente que ela vai ser reestruturada, reorganizada. O próprio Grupo Senzala, ele sofre muito com isso, porque eu nessa época começo a trabalhar fora, começo a viajar muito na minha área de trabalho, o Gato, meu irmão, também, e ao mesmo tempo juntou-se muita gente e começa a criar os núcleos dentro do Grupo Senzala, aquele grupo coeso, que fisicamente está sempre juntos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado tinha sempre uma roda enorme, rodas como a nossa, por exemplo, que participava, frequentou desde Caetano Veloso, Gilberto Gil, era aquela coisa do sábado, era a roda do Cosmo Velho, entendeu? O grupo, aquilo, na década de 70, ele começa a entrar, principalmente a partir de meados da década de 70, ele começa a perder isso, e o próprio grupo começa. O próprio Camisinha vai entrar em 73, entendeu? Ele não faz parte do Grupo Senzala no sentido do grupo crescendo dessa época. A Camisinha já é uma continuidade do Grupo Senzala na formação dos núcleos. Ele aprende no Grupo Senzala bastante e tem também toda aquele potencial do grupo de atrair pessoas, né? E aí facilitou para todo mundo. Bom, então, nessa perspectiva, a capoeira começa a ficar muito formatada, entendeu? E começa uma outra história moderna da capoeira, que vai terminar, mais ou menos, acabar tá, com a revolução, que eu chamo de revolução do indivíduo. Começou o pessoal a repensar sobre isso, entendeu? Começou a criar os grandes grupos empresariais. Uma coisa que salvou o Grupo Senzala é que, com todos esses núcleos que vão lá, confusões que tem, do Grupo Senzala, vários núcleos do grupo saem, como do próprio Camisinha, fazer o Abadá, tinha Capoeira Brasil também, que brigou dentro do grupo Camisinha, mas isso não era o problema. Você vai ter, a partir disso, empresas de capoeira, que hoje provavelmente deve ter algum problema. E o grupo é dividido em núcleos, que cada um pensou que era o Grupo Senzala, mas não era. E o grupo, na verdade, fica na invisibilidade nesses 50 anos, ou mais, 45, 50 anos. E agora, nos seus 60 anos, ele começa a se estruturar. Então, o grupo hoje está se estruturando para ser uma instituição voltada para pesquisa e projetos relacionados com a sustentabilidade da capoeira e do grupo, mas nessa perspectiva material e cultural que é a capoeira. Entendeu? Como instrumento sócio-inclusivo. Que é o que a gente trabalha aqui em Curitiba, né? Que é a questão dos surdos, né? Do cérebro. Mas eu não estou nem falando contra pessoas que dão aula normalmente, mas estou falando que cresce, inclusive aonde as pessoas dão aula até em lugares coisa e tal, isso existe também. Isso é possível, tem que construir por aí. Então, eu falo para os núcleos do Grupo Senzala, eu falo, olha, cada núcleo tem que ter a liberdade de se autoconstruir junto com todos ali. Por quê? Porque o produto final disso é um espaço personalizado de uma manifestação que traduz a realidade daquele local e das pessoas. Entendeu? Isso é criando o quê? Diversidade. Que vem a não somar. Exatamente, não a coisa padronizada. Como foi o iniciar da capoeira mercantilista da década de 60, que ninguém percebeu o que estava acontecendo. Simplesmente aconteceu, as pessoas foram. Entendeu? Não foi uma coisa pensada. Foi o sistema neoliberal, que hoje, graças ao mundo, está decadente. É.
Mestre, para o senhor ser mestre, quem é mestre, né, em capoeira, ele tem que saber tocar, cantar, jogar, fazer tudo, ou não precisa? O que o senhor vê? O que o senhor pode falar sobre isso? Ele não precisa saber cantar, tocar, lá que seja, isso não é o mestre de capoeira, isso seria a coisa do. Ele precisa, na verdade, estar em sintonia ou em sinergia com o contexto dele. Quando eu falo contexto, eu estou falando com todos aqueles que estão dentro daquele negócio. Porque tudo que você acabou de falar, ele vai surgir naquele contexto. Não pode ser uma coisa que se vem com um pacote, como foi quando criaram os fundamentos, não sei o que, o Bing Ball é assim. Para você ter uma ideia, provavelmente a capoeira baiana, que contam várias histórias, provavelmente ela surgiu a partir da pernada carioca, a charanga carioca. Porque, da mesma forma que teve essa proposta intelectual no Rio, no começo no final do século XIX, começo do século XX, do esporte nacional, a capoeira toda sem nada, sem música, sem nada, você teve, popularmente, surgiu a pernada carioca. E a charanga era uma forma de esconder ali, é parecido com as turmas que apareciam de chorinho, tocando, entendeu? Esse negócio todo. E essa pernada foi para São Paulo com o nome de Tiririca. Em vários lugares aqui do Nordeste surgiram como carioquinha. E provavelmente ela desceu nos terreiros de Salvador. Entendeu? Ao ponto que o Bimba, quando montou a proposta dele, sua luta regional, ele falou o seguinte: que está montando um troço ali porque ele não considerava que a capoeira de terreiro, entendeu, fosse eficiente para combater no ringue. Então ele fez a sequência, quer dizer, numa forma muito mais orgânica do que foi na década de 70, era mais ou menos isso, entendeu? Mas Sim. nessa perspectiva, ele constrói o que nós fazemos hoje em capoeira. Está me entendendo? Sim. Isso, eu não estou falando, isso é uma percepção minha, do que eu vi acontecer. Eu vi o Bimba no final da década de 60, em 69, no Encontro Nacional de Capoeira, teve no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes, até no negócio da aeronáutica, um Bimba meio chururu ali e tal, não sei o quê. E ele tava, eu sentia que ele estava bem caído assim. E aí eu teve um cara que me lembra até hoje, um cara que dizia que entrava com um golpe assim e saía com um golpe ali. Aí o Bimba pergunta: meu filho, vou aproveitar que seu golpe, você está apresentando seu golpe que entra assim, sai assim, vou sair por aqui. Foi embora. 3 anos depois, ele é um cara, quando começou a crescer pelas capitais, né, na década de 70, ele, um cara chama ele para Goiânia, mas aí Goiânia não tinha ainda esse movimento, estava começando, né? E o Bimba vai para Goiânia com um século de famílias, de 30 pessoas. Em 74 ele morre, entendeu? Então, o que me fez ter uma visão que exatamente aquela coisa do Bimba na década de 60, aquilo apaga. Entendeu? E o eixo, até do pessoal baiano, vem todos para o eixo Rio São Paulo. Eu tenho contato com o pessoal do Camisa Roxa, não é o Camisinha não, Camisa Roxa foi o que trouxe a Camisinha para lá no final da 73, 72, 73, do Grupo Senzala. Eu conheço o Camisa Roxa de acordeon e o pessoal dele, com o grupo Vem Camará, que era um grupo de show. Isso em 62, 63, entendeu? Eles participaram, vários deles, Preguiça participou do Grupo Senzala, Painanzol,
Tá entendendo? Até o Lula arrasta. Ah, Tá entendendo? Então, e o Claudinho foi para São Paulo, o Suassuna vai em 62, 63 para São Paulo. Tá entendendo? Porque era o eixo. Provavelmente, essa percepção eu tive há pouco tempo, lembrando desses fatos, entendeu? tem até Tá Recife entendendo? também, né? Recife Não, em tem. Recife, chamavam de capoeira um movimento que tem muito pouco registro, mas tem registro do pessoal que estudou, fez pesquisa sobre frevo, entendeu? Em Recife eram duas bandas militares que juntavam pessoas e essas bandas disputavam, entendeu? Daí surge o frevo. E eles chamavam, não era de capoeira, era de bravos e valentões. Lembrando-se que Recife era um polo portuário também importante do Nordeste, entendeu? Recife é uma das maiores, em termos de cultura. O Recife é a primeira, é a única, Recife, na verdade, é a primeira grande estrutura no Brasil, no tempo das capitanias hereditárias, que o cara da capitania veio como Duarte Coelho e ficou, foi o único que ficou. O resto mandava navios e tal, mas era só para satisfazer o rei de Portugal, entendeu? Mas, então, a construção de Recife surge logo de 1535 em diante. Tá entendendo? Uhum. Então, tem uma história e uma cultura local muito grande, entendeu? Mas E- o pessoal chamava de capoeira, depois denominou, né? Mas em sim. função do grupo das maltas de capoeiras no Rio de Janeiro. E capoeira veio exatamente numa coisa que tinha dos capuz, que eram os estivadores que carregavam os cestos. E esses cestos eram chamados capu, e eles eram os capoeiras, entendeu? E eles brincavam de dar umas cabeçadas e tal, mas era uma coisa bem distante do que foi as maltas já na, na década de 1830, 1840, que um negócio que cresceu ali estupidamente, entendeu? E vai até 1890. Sim. E me diga uma coisa, mestre. O que o senhor acha? O senhor acha que a capoeira perdeu um pouco a sua tradição ou não? Não, essa Tipo, capoeira que nós fazemos, ela nunca teve tradição, porque foram coisas que inventaram. Nós estamos criando essa tradição, e essa tradição vai se criar em cada contexto capoeira. Está entendendo? Porque na década de 70 em diante é que você inventou um monte de regras, entendeu? Que tocava assim, era tantos pirimbais, não sei o quê. O Bimba tinha um negócio dele lá que ele inventou também. O birimbau, segundo o meu relato que eu falei da coisa da Permada Carioca, que foi para coisa, se adequou na Bahia e em Salvador e criou o vestuário sociocultural de Salvador, dali que entra o berimbau, entendeu? Mas a Permada Carioca você tinha saxofone, você tinha violão, tinha um monte de coisa, tá entendendo? O Bimba pegou, criou a estrutura dele, e na estrutura que o Bimba cria, ele cantava e as mulheres respondiam que era, eu esqueci o nome agora, como é que eles davam, tá entendendo? E ninguém mais podia fazer isso. E não deixava ninguém tocar berimbau, só ele. olha só. A tal ponto que o pessoal todo que veio do coisa, preguiça, o pessoal não tocava o berimbau. Tá entendendo? Sim. Porque tinha um negócio dele próprio, dali ele fazia os shows dele, entendeu? Que o camisa roxa, o acordeão vão copiar, tá entendendo? Mas ele tinha os negócios dele, ele era um cara assediado e ficou assim,
foi iluminado nos anos 30, 40, 50, e na década de 60 isso começa a desaparecer e sentir isso como se tivesse sido desconsiderado pelo governo baiano, entendeu? Sim. Me diga uma Não coisa, mestre. baiano. Dentro de tudo isso, para ser mestre, para o senhor o que precisa para ser um mestre, além da questão do eu, né? Você ser mestre de você mesmo e tal, mas assim uma avaliação de como as pessoas, os outros mestres, né, vamos dizer, eles acompanham essa questão. Você já falou que é comercial e tudo mais, mas assim, para você avaliar para ser mestre, o que precisa dentro do grupo Senzala para ser um mestre, o que é necessário? Porque a gente vê muita gente com 20 anos de capoeira, outros com 40, outros até com 50 anos sendo mestre hoje, ou com 10 anos. O que é necessário ser um mestre ali naquele momento, dentro da sua perspectiva aí? Na minha perspectiva, o reconhecimento, eu não reconheço o mestre, na verdade. Eu reconheço o cara com o seu trabalho, ele vai ser reconhecido pelos seus, entendeu? Uhum. Porque ele sai do núcleo, que hoje esse núcleo está ligado ao Grupo Senzala, mas não é o Grupo Senzala em si, com aquele grupo que eu te falei, entendeu? Então o grupo reconhece ele porque ele é reconhecido primeiro no seu estágio, de quê? Como o cara de grandes participações na construção daquilo, ele é reconhecido pelos seus. Sim. O mestre, na verdade, é o reconhecimento que você tem da própria comunidade onde ele está. Isso veio a palavra mestre. Quando chegava mestre Bimba, ou se não era o mestre do barco, entendeu? O papai era o mestre que era reconhecido. Tá me entendendo? Sim. Eu acho que e continua sendo assim. Agora, o que se reconhece é todo um histórico que essa pessoa tem, essa vivência, entendeu? E que se faz um reconhecimento, entendeu? Que ele é um cara que pode ele é representado na sua comunidade, ou ele é representado na comunidade geral ali do coisa, e o nego reconhece, entendeu? Isso é o que nós chamamos hoje de reconhecimento. Tá entendendo? Sim. E outra coisa, um aluno sai hoje do seu grupo, ok? Ele se acha bom lá, já tá bom, ele acha que ele já tá bom e tal, ele sai e vai montar o seu próprio grupo. Ele tá certo ou tá errado? O que o senhor vê? Como o senhor vê essa forma? Bom, aí, na verdade, houve uma cisão. Se o cara quiser montar o próprio espaço, entendeu? Ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser, entendeu? Agora ele vai ter essa relação a partir dele, entendeu? Aí é um problema. Mas isso tudo que você está falando aí é em função de espaço, de crescimento, entendeu? Isso tem muito a ver com a capoeira. Não estou dizendo que seja tudo assim. Isso tem muito a ver com a capoeira Bom, quando o cara, qualquer cara que sai de um determinado local, ele não está se sentindo bem ali. Então ele não se sentia, não se auto-incluía naquele espaço. Entendeu? Então ele nem auto-participava. E você tem que ver que, de uma forma geral, a capoeira hoje ainda está em parte nisso. Você ensina por repetições de movimentos. Você não ensina a dinâmica da pessoa se colocar, entendeu? Você impede muito as pessoas se colocarem porque você vem com uma proposta edificada para ele copiar e responder daquela forma, entendeu? De uma forma geral, isso sempre está acontecendo. Não é só com a capoeira, com tudo. E a capoeira começou a se livrar disso. Tá entendendo? Eu estou
falando nesse sentido. Como que o senhor vê a capoeira no Brasil? Principalmente no Sul. Ou aí no Rio Grande do Norte mesmo, onde o senhor mora. Como que está a capoeira por aí? Ela seguiu, quando ela se expandiu, inclusive no Sul, através de um grupo até que é o do Rio de Janeiro, que é o primeiro a colocar, como é o nome daquele grupo que o pessoal começou? Aqui no Paraná foi o mestre Burguesa, Muzenza, foi também mestre... Burguês do Rio, um movimento, e ele ele traz inclusive um movimento com várias, coisas do próprio desenho do Grupo Senzala, que foi o desenho que fez o troço. Isso não estava no Grupo Senzala só, entendeu? Você me entende? Isso expandiu, porque nós trocamos isso. Então, Borges é um inicial. Por isso que eu estou falando, quando na década de 70 você tem uma expansão que vai pegar todas as capitais e cidade de porte médio com poder aquisitivo para ter academia. Aí você começa a academizar a capoeira. Entendeu? Aí você vai possibilitar a construção, na década de 80, de empresas de capoeira. Entendeu? Aí você está falando de empresas, aí você tem. É complicado. Um monte, E que né? essas empresas devem ter uma certa dificuldade, até para se manter, entendeu? Como da mesma forma que você falou que o cara resolveu sair, você imagine, eu faço uma coisa, eu posso estar na Europa, eu manter o troço, se eu fiz meu espaço aqui, entendeu? Eu posso fazer a partir de mim mesmo. Entendeu o que eu estou falando? Sim. O que é capoeira e capoeirista? Qual é a diferença para o senhor? Capoeirista, na minha perspectiva, né? Não estou dizendo que seja a coisa. Capoeira é o capoeira. O capoeirista, tudo que veio depois da década de 70 e diante, tinha os capoeiristas. E o capoeira é o capoeira. É o cara que se percebe capoeira. Ele é que se percebe, não é o cara que vai dizer que ele é capoeira. Ele é que se percebe. Entendeu? Essa é a diferença que eu faço, entendeu? Quando eu escrevo hoje sobre isso, eu não falo em capoeirista, eu falo ser capoeira, ser não sei o quê. O capoeirista é aquele que fica soltando pé e tal, fazendo negócio todo. Não estou dizendo que seja o capoeirista, estou dando só uma diferença. Porque você. Pega uma para mim. Entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Sim. Essa é a diferença. E me diz outra coisa, mestre. A questão ali de grupos, né? Grupos que têm filiais no mundo todo, né? Tem vários grupos aí do mundo todo. Muitos deles não têm mestre por perto, como eu, por exemplo, né? Me incluindo nisso. O grupo fica sob responsabilidade do professor ou instrutor. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, cada espaço capoeira, independente se o cara for professor, se é o Zequinha, quem for, como nós começamos a capoeira no Grupo Senzala, aquele núcleo, ele se autocria por cada um dos... Ele ser um grupo de personalidade, ele tem que se autocriar através da autocriação e da participação. Por isso tem a coisa da autoinclusão e autoparticipação de todos que estão ali. Porque todos vão participar da construção daquele negócio, do desenho que você vai fazer da personalidade. Senão você tem uma coisa que você vai lá e mecanicamente passa, as pessoas repetem, você tem um pessoal fazendo capoeira, que não estão fazendo capoeira. Entendeu? Sim. Sim.
a participação do mestre sempre é importante, né? Ali do seu próprio mestre e tal. Como a gente tem essa participação sempre frequente de contato, eu acho que o contato pelo WhatsApp, pela internet, utilizar esse meio exatamente para o bem comum, né? Para o bem, pro bem, né? Exatamente para a gente poder, às vezes não estar juntos 24 horas, mas estamos ligados 24 horas. O que precisa, a gente recorre através da internet, né? Exatamente, mas a participação, mas a importância do, na construção de um núcleo, de um espaço capoeira, de uma comunidade capoeira, eu chamo de comunidade capoeira, é cada espaço aonde surge com pessoas aquele movimento. Eu não chamo de academia de capoeira, Sim. nem sobre isso, entendeu? Então é um espaço liberto que permite que todos venham participar. Você, o organizador inicial, o que está organizando ali, ele simplesmente abre um espaço para que as pessoas e colocam vai colocando coisas, né, para as pessoas interpretarem da forma delas e colocar, personalizar, entendeu? Porque só você, por isso que eu estou falando, eu não sou mestre de ninguém, sou mestre de mim mesmo. Por quê? Porque não tenho a menor capacidade de chegar para você e falar assim, quebra-queixo, faça assim. Você sabe como você pisa, você tem que perceber como você pisa. Se você é um cara coxo, se você não tem uma perna, se você é cotoco, se você é um cara que pula, é você que vai fazer isso, entendeu? Sim. Então você tem uma noção clara, porque todos nós temos uma noção clara da sustentabilidade do nosso corpo, entendeu? Sim. E aí você permite. Agora, quando você induz o movimento, você pode alejar um, pode alejar o outro. Tá me entendendo? Porque as pessoas não têm problemas, e eu não sei qual é o problema da pessoa. Tá me entendendo? Sim. Dentro do grupo Senzala, Messi, foi ele que criou essas graduações da capoeira, isso? Certo falar? Não, o grupo Senzala criou essas graduações, mas não o grupo que eu participei diretamente, no grupo da década de 60. Isso foi uma construção após década de 70, entendeu? Na década de 70 em diante. Quando começou-se a ter esse movimento de pessoas, aí nós usávamos uma corda que inicialmente em exibições, que era para exibições e coisas. Nós demos muito show. Nós demos show na Sala Cília Meleres, show no Municipal, que hoje ninguém conseguiria fazer um show. É um troço enorme de capoeira. Então, hoje seria uma coisa muito difícil para ter esse espaço no Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas televisões foram filmadas por televisão alemã em 66, e etc. E usamos, copiando até o pessoal, até do que o Bimba fez, que é uma calça que tipo calça de tipo escravo que vinha até ali a canela, entendeu? E tinha uma corda, era uma corda de sisal. Uhum. Aí um dia nós começamos acho que no berimbau de ouro lá que seja, nós botamos a corda com corda vermelha imitando, copiando o Bimba, que botava o pessoal dele formado, que era formado do Bimba era um caso um batizado, um cara que era batizado com 4, 5 meses. Uma corda vermelha. Então a corda vermelha significava membro do grupo Cesar, do grupo. Então sempre junto, não tinha diferença nenhuma de ninguém ali. Sim. Tá entendendo? E aí, quando começou a necessidade de você organizar essa estrutura de aula, né? Você começou da corda vermelha, copiando o judô, o jiu-jitsu, que seja, e fez uma sequência de cordas, tendo a vermelha lá em cima. Mas foi o primeiro, de fato, a usar. Mas na década de 70, para você ter uma ideia, eu nunca dei corda para aluno, a não ser do amarrom e tal, não sei o que, entendeu?
era mais simbólica. Sim. Nunca. Eu voltei a ter depois de uns 18, 19 anos, a começar a aula de novo, porque eu voltei para a universidade, parei de trabalhar viajando, viajar o Brasil todo, e de carro, fiquei de bicicletinha, indo para a PUC, voltando, e ali eu fiz um grande movimento acadêmico e da capoeira, isso a partir de 88. Eu era professor da PUC, né? Rio. Era o Departamento de Geografia e Meio Ambiente. E aí fiz grandes projetos de meio. Lá eu juntei um grupo enorme, deu um grupo de mais de 500 pessoas, para você ter uma ideia. Era um movimento muito grande, mas era espontâneo. Nunca dei uma corda nem nada. E aí chamei o Nestor, nós fizemos um movimento. Nestor Capoeira. Isso. Nestor Capoeira é meu cunhado. Ah. E aí, até o Itapuã Beiramar, que é filho dele, Sim. começou comigo com 11 anos de idade, lá na PUC. E tinha aquela garotada que era estudante da universidade, e depois começou a entrar gente de fora dali. Era um movimento enorme. E foi exatamente na época que o Moraes acaba com o grupo dele, Pelourinho, que ele criou no Rio, entendeu? E botou um monte de gente para fora, só levou Cobrinha Mansa e mais uns outros lá, e aquele pessoal ficou aonde? Lá comigo. Bolinha, todo mundo. Tá entendendo? Participando daquelas rodas e tal. E, então foi isso. E hoje, daquele grupo, isso tem, estou falando de coisa de 35 anos para cá, entendeu? Daquele grupo, hoje, essa garotada que eu peguei com 17, 18, 19, 20 anos, estou com 50 e poucos, 55. E mestre de capoeira, só tem a GG, ela foi minha aluna e hoje foi formada mestra de Angola, um Cobrinha Mansa, porque ela foi estudar em Washington, me perguntou quem estava aí. Eu falei, tem um Cobrinha Mansa aí. Aí ela começou aí, entendeu? Nunca ninguém quis ser mestre, nem nada, nem professor, nem nada disso. Quem quis foi, quem não foi, foi, entendeu? Sim. Bacana. Um estimulado, era fazer capoeira. Sim. Sem preocupação de nada disso, né? De graduação e tal. É o que eu falo para os meus alunos. A graduação, a corda é segura para segurar as calças. Exatamente, mas era um movimento que eu fiz na PUC, de desconstrução de estabelecido, não só da capoeira, não. Na PUC geral, porque a PUC que eu estudei lá, o reitor foi, no meu tempo, era preso. A primeira associação de moradores do Brasil surge na Gávea, na PUC, Associação de Pais da Gávea, moradores da Gávea, entendeu? Os sindicatos, era ali na vila dos diretórios da PUC, que escondeu aquilo tudo, até o reitor foi preso uma vez. Quando eu volto, a PUC está mudando. Aí, eu simplesmente fiz foram 18, 19 anos de movimento completamente desconstruindo estabelecido, não obedecia a nada. Sem ideologia nenhuma, nós fomos fazendo. O próprio Grupo Senzala participava disso, ia nas rodas, nos batizados, que eu fazia 2 por ano. Era uma festa que começava às 5 horas da tarde, entendeu? Escurecia, não tinha holofote, aí eu botava tochas de bambu, criamos tochas de bambu, porque ficava escuro, ia até às 7 horas da manhã, com tudo, cerveja, era uma confusão. Eu posso mandar para você até um vídeo que saiu no Esporte Espetacular. É uma aluna sua, né? Eu vi esse vídeo, é uma aluna sua. É muito bacana. Mas ela, por acaso, pegou o batizado dela e juntou as duas coisas. E era o batizado dela, né? E ela mostrou um negócio espontâneo, porque eu não estava preocupado. Foram filmar e filmar, inclusive filmaram, fez entrevista, inclusive na época da festa, que ficava uma roda rolando, e nego batendo papo, bebendo cerveja, bababá, bibibi, entendeu? E até às 7 horas da manhã. Enquanto os eventos hoje estão meio caretas, né? Não vai até 7 horas da manhã.
É verdade. Mestre, então olha só, por conta do tempo, né? A gente já passou de uma hora aí, não, e ainda não cortou a gente, mas geralmente uma hora o Instagram ele corta, né? Então eu gostaria de agradecer imensamente sua visão, sua perspectiva de capoeira de ter dar essa oportunidade de eu estar junto, né, contigo, de fazer esse pequeno bate-papo e espero que o senhor tenha gostado, né? É uma singela homenagem também de tempos, né? De 60 anos do Grupo Senzala. Não poderia o senhor ficar de fora, obviamente, até por ser meu mestre de capoeira também, né? E do qual eu tenho muito orgulho, né? De fazer parte. E deixo para o senhor aí fechar, fazer o encerramento. O que o senhor quiser falar, fica à vontade agora. Eu vou encerrar o seguinte: ser capoeira, aquilo que eu falei no início, é ser você. E ser você, você está pleno em sua rica e singular sabedoria ancestral. E quando você está pleno da sua singular, desse saber, essa riqueza desse saber, você tem uma compreensão que todos os seres cosmológicos têm a mesma riqueza e que você vai em sinergia cosmológica, trocar esse conhecimento, criando esse agora cosmológico que nós fizemos aqui. É isso aí. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado mesmo, tá? Agradeço mais uma vez, tá? E qualquer coisa, estamos aí, tá? Pode estar em contato, eu também, se precisar, estou entrando em contato com o senhor aí. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, ficaram conosco até agora, né? E as que vão assistir daqui a pouco, né? Vai ficar aí, vai ficar no Instagram e vai para o canal Papo de Bambas no YouTube também essa entrevista. Então, o pessoal que tiver interesse, só divulgando aí e assistir lá. Vai ficar lá, vai se eternizar na internet aí, né? O pessoal assistir. O pessoal que não tiver o tempo de estar presente agora no nosso ao vivo. Tá certo? Muito obrigado, mestre. Muito obrigado a todos aí. Obrigado a vocês por ter esse tempo de eu esclarecer alguma coisa minha. Sem dúvida, deu sim. Sem dúvida que deu. E eu espero você para minha formatura, né? Dia 25. Um abraço, mestre. Um abração de quebrar costela. O senhor também.